é Deus. Plenamente Deus. Só que ele é Jesus. Uhum. Ele é um ser humano. Deus, como eu já vi na sua explicação, Deus usou... Mas é claro que Jesus, sendo Deus, abre mão de sua divindade para que Deus seja Deus e ele seja igual ao homem, certo? Então o triângulo aqui, ó, cada ponta do triângulo é o triângulo completo, não é? Essa ponta do triângulo aqui não é o triângulo pleno? Eu faço parte do triângulo. O triângulo inteiro não é igualzinho essa ponta aqui, ó? Não é igualzinho essa outra ponta, essa ponta também? Cada ponta não é igualzinho o triângulo inteiro? Não é o triângulo todo? Não é o mesmo? Mas mesmo assim cada ponta não é uma? Eu não sei qual a dificuldade de entender que sem isso Deus não tem parâmetros para nos conhecer e advogar por nós e existir conosco. Essa é a obra. As pessoas têm essa mania de falar, mas para que Deus vai querer se comparar a nós, vai viver conosco? Ele fez a obra é dele. Você tá fazendo, não, você que fez a sua obra, para que ele vai querer? Não, ele fez isso para ele viver. Ele fez para ele também. Ele fez para caber em alguma coisa e ter a limitação que ele não tem no vazio. Só isso. Então ele se torna a imagem e semelhança de si, como todos somos, exceto, e semelhante não é igual. Então, você abre mão da divindade. Então, Jesus sendo igual a Deus não usurpou isso. Pelo contrário, se fez mortal e sofreu as dores e a culpa dos homens. Pagou o preço dos homens. É o único que aguentaria e não morreria, porque ele não estava no corpo, e sim na divindade que ali ficou e trouxe ele de volta. Ou a forma humana e traduziu Exatamente. a língua dele em forma humana a partir de Jesus. Mas Jesus é Deus. É Deus. Esse é um nó pro judaísmo. Pois é. O errado Adonai. Eles têm essa frescura. Esse livro aqui novo, aí, ó, já tá disponível, link na descrição. Quem quiser ajudar, converte em Térito. Você ajuda a gente, ajuda você mesmo. Só valoriza o Térito. Cada vez, cada dia, cada mês que passa, a gente tem mais produção. O Térito vai valer mais daqui a pouco, vai ser mais difícil você conseguir. Então, ó, aqui nesse livro tá explicando isso aí, com detalhes. Tá? Eles negam a trindade, mas tudo que eles falam é no plural. Tá? O meus senhores de Adonai, Elohim de emanações, tudo é no plural. Mas é um plural majestoso. Tá, então a gente também. A gente fala que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus de uma forma majestosa, que na verdade é para mostrar que Deus, na verdade, também é humano e Deus também é abstrato. E daí? A gente não tá dizendo que não é um Deus, que o poder não é único, que não é tudo um. É igual vocês. Emanações de um. Pra gente também. Agora, você quer deixar Deus na solidão do nada? A gente não, a gente inclui ele na perspectiva coerente, cognitiva, que quer antes, durante e depois. No tempo, a gente inclui ele no tempo. Pra que ele exista, ele fez a obra pra isso. Ou você acha que fez pra vocês brincarem de rico? Isso. Senhor, esse é o nó. O que nós podemos entender? Bom, para responder a isso, eu vou começar contando uma série de estudos que foram feitos na Universidade Hebraica. Lá na universidade. Você já foi para Israel? Não tive a chance. Tem que ter oportunidade. Tive a chance, mas não fui. Lá tem a Universidade Hebraica em Montes Copos e foi inaugurada, já anos atrás, tá vendo? Estou falando isso há mais de 40 anos, um departamento de estudos do Novo Testamento por Davi Flusser. Já morreu, um erudito do judaísmo, maravilhoso, tremendo. Ele teve muito contato com alguns padres católicos, como Humberto Porto, a Schleiermann e outros mais, que eram padres de origem judaica, e pessoas que converteram do judaísmo para o cristianismo, tornaram padres. Tinha também os irmãos da Convenção de Sion, da Congregação de Sion, Notre Dame do Sion, Ratzbon. Então eles fizeram estudo e esse desmembramento do Novo Testamento gerou outros artigos interessantes escritos por judeus. Então quero deixar isso bem claro. Sobre o Novo Testamento. Sobre o Novo Testamento. E qual foi isso aqui? Isso é fantástico. E isto dito, por que eu estou enfatizando que foram judeus da Universidade Hebraica de Montes Copos? Porque a mesma fala nos lábios ou na caneta de alguém não judeu seria antissemitismo. Perfeito. Então por isso eu quero deixar bem claro que foram eles que falaram. E alguns, o David Flusser usava aqui. Olha o medo. Kipá e tudo e tal, porque tem uma diferença do kipá de linho, do kipá de pano e tudo. O que acontece? Eles dizem o cristianismo do Novo Testamento, o cristianismo originário, que antes chamava cristianismo primitivo, hoje trocaram para cristianismo originário, tá barato, ele está mais próximo das escrituras do que o judaísmo que nós praticamos. Olha. E por que razão? Em 132 depois de Cristo, de 132 a 135, você teve uma outra guerra judaica na época do governo de Adriano, e o líder rebelde do judaísmo era Bar Kokhba. Aí, ó, esse tem a ver com o Rabi Akiva, inclusive, tá? Eu falo disso no livro novo. O Rabi Akiva, ele foi lá e ele teve que arrumar
uma opção a Jesus. Jesus estava bombando cada vez mais ali, depois que morreu, né? Morreu. Vai renascendo, juntando células. Então ele foi lá e teve que criar um caminho paralelo a isso. Que é importante, tem que ter Israel de hoje para acusar, denunciar, para se arrepender, para fazer o mundo girar. Então é heróico, mas ao mesmo tempo é terrível, porque deu um caminho para que os judeus não fossem atrás do Messias. Mas Deus escreve certo por linhas tortas. Tudo vai depender da humildade deles, dessas consciências, para poderem serem glorificados ou punidos. A ação é a mesma. Mas foi ele que tornou esse Bar Kokhba aí um tipo de Messias. E deu mó ruim. Desgraçaram tudo, destruíram tudo, fez Adriano expulsar todo mundo. Adriano, me ouvindo? Não é esse, cara? Fez Adriano expulsar todo mundo. E mudou o nome de Israel. Só deu merda, só. Kokhba era um líder rebelde que se proclamava Messias, ele queria reconstruir o templo, ele queria pegar em armas, mas foi sufocada a rebelião dele. Mas muita gente pensou que Bar Kokhba seria o Messias que traria essa paz. Tá. E nessa época, o grande conselheiro de Bar Kokhba foi um rabino... Nossa, daqui a pouquinho eu vou ver o nome dele aqui. Rabi Akiva! Vou segurar um pouquinho. É como se eu esquecesse o nome do Papa atual. Esqueceu, velho. Daqui a pouquinho vem, daqui a pouquinho vai vir. Deixa o Google trabalhando aqui, daqui a pouquinho vem. E esse rabino reconheceu Bar Kokhba como sendo o Messias. Aí ele falou outro, né? Mas não é. Akiva. Ah, lá. Akiva. Soprou, o Espírito Santo soprou alguém lá atrás, né? Ele reconheceu que Bar Kokhba era o Messias. Mas espera aí. Um dos grandes anátemas do judaísmo é que alguém reconheça que o Messias veio. Ah lá, ó, tá ficando importante aqui. O bagulho tá ficando importante. Eu não entendi o que ele falou. É que o Adriano é gente muito boa, uma gente muito fina, uma gente de responsabilidade, a gente entende, cuidado com o meu soco lá atrás. O que é? Repete tudo, Exu, olha ali. Dá licença, isso aqui machuca. Oh, meu Deus, que beleza. Olha aqui. Cadê o Adriano? Peitinho. Uau. Ai, que medo. Ô, Adriano, tá me ouvindo? Que saudade. Será que tá bem vivo? Deus abençoe. Esse Adriano... que renasça bem, né? Não sei onde tá o cara. Tá me ouvindo? Ô, Ronaldo. Adriano, tá me ouvindo? Uou! Eu não entendi o que ele falou. Deve tá bem, o velho capaz que enterra todo mundo ainda, tanta pinga. Ai. Que o Messias veio. Se ele reconheceu, então ele é um herege como os cristãos. Porque o Messias não veio. E Bar Kokhba também morreu, foi um fracasso. Mas Akiva falou que ele era o Messias. E por que isso? Akiva percebeu que muitos judeus estavam se convertendo ao cristianismo, especialmente ao lerem os textos do apóstolo Paulo. Então, como grande mestre do judaísmo do segundo século de nossa era, ele criou um judaísmo anti-paulino para poder segurar os judeus. Vocês estão entendendo? Olha que coisa louca. Olha a importância de Paulo nessa história. Não do jeito certo, do jeito errado que acaba certo porque Deus é demais. Mas, Paulo que saiu dos judeus, dentre eles ali, era um judeu importante, era um fariseu, era um pá, né? Cara estudado, cara ali deles. Esse Paulo, por estar ali na lógica absoluta e entender da abstração que essa lógica fazia sem nem poder, mas ele tinha esses acessos quânticos, quando caiu do outro lado e compreendeu, ligou as pontas com o mundo gentílico, com o mundo luciferiano, a gente chama luciferiano, vocês entendem, né? Ao redor de Israel. Que eles mesmo chamam de pertence a Satanás. É o grupo daqueles que foram pelo impulso. Meio que né? O instinto. E a gente se ferra e se junta e protege aquilo que nos avisou e tem misericórdia, que é Deus. E aí todos estamos juntos nesse barco. E até o próprio Israel. Com a sorte de que fomos primeiro para salvá-lo. Sendo esse o Messias e o corpo do Messias, que é a cristandade. Então, falei pra caramba, agora perdi o que eu ia falar, caramba. Peraí. Deus dentro do judaísmo. E colocou até vocês querem mesclar os judeus. De Paulo. Então, aí você vê esse que veio dali. O resto era tudo porra louca. Só Judas era da Judéia, o resto era tudo da Galileia. A Galileia era tudo porra louca. Ninguém dava moral pra quem era da Galileia. Então, os dois que eram da Judéia, um deu o dobramento da morte, e já tem essa reciclagem que se conecta com Paulo, de uma forma mais violenta entre
diante dessa posição binária. Inclusive, esse livro novo aqui, quem quiser acessar já tá aí, fala da visão talmúdica da briga de Judas com Jesus. E aí parece até uma briga chinesa deles. Um bagulho muito louco, assim, vocês vão ver aí. Uma tradição rabínica. E aí você vê, Paulo começou a abstrair tanto, ele começou a trazer tanto quântico para aquilo ali, antes da sua hora, que assustava os próprios apóstolos, né? Tanto que o próprio Paulo vai lá e fala, ó, eu não sou igual a esses super apóstolos aí, né, que não me aceitam. Os apóstolos ficavam assustados com a intensidade das informações que Paulo trazia. E essas informações eram tão quânticas, tão proibidas, tão antibinárias. Então, são os mistérios, né? Paulo revelou mistérios que ainda não tinham sido revelados, inclusive a igreja, de forma técnica. E você vai lá e vê que justamente essa ação de Paulo assustava os próprios judeus. Se fosse só Pedro ali falando, se fosse só Mateus, o próprio João, Lucas, se tivesse aquele padrão ali, beleza, dá uma forçada ali, mas até vai. Ia converter muito mais, talvez Israel toda com o tempo. Mas a hora que entra Paulo na história, em muitos sentidos, o negócio fica louco. Pra quem é binário ali, né? E ali foi uma espécie de virada de chave mesmo. Porque ali tava essa ponte. Inclusive vinha deles também, né? E aí vendo aquilo que o Rabi Akiva falou, porra, aí não dá, vai cair e ferra tudo, né? É por isso que ele tem um certo mérito, mesmo que da pior forma. Vocês vão entender aí no livro novo, um pouco mais. Dentro do judaísmo. E colocou, então, vocês querem um Messias? Vou dar um Messias para vocês. Akiva diz, será Bar Kokhba. E esse judaísmo que ele criou foi um judaísmo tão